Você já teve vontade de conhecer o deserto do Saara? A gente já. E isso foi em dezembro de... Janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Achamos uma passagem bem boa, né? Porque bem aqui barato, os voos são acessíveis. Para quem mora aqui na Europa já sabe disso. A gente pagou 5 euros de Torino até Fez, no Marrocos. E a gente... O que a gente faz? A gente tenta sempre voar de cidades diferentes. Assim, a gente vai um dia antes, passeia um pouquinho na cidade e aproveita que tem o voo de lá e voa. Então a gente chegou em Fez, em janeiro de 2019, e correu tudo bem até... Inclusive nos últimos anos, porque como a gente trabalha durante o ano inteiro, janeiro normalmente é um mês que a gente estava de férias. Então não tinha como escolher outro mês. E janeiro aqui é frio. Porém, lá vamos nós viajar. E tava correndo tudo bem até a primeira cilada. Vou ficar quieto. Fica quieto. Gente, uma pausa que eu vou tirar o cachorro aqui, tá? Vai. Ok, voltamos à programação normal. Então, a gente tinha reservado lá em Fez um riad para 3 dias. Riad, para quem não sabe, são essas casas que em algumas tem piscina no meio, na sala, né? Como se fosse sala, toda no estilo marroquino, estilo árabe, bem bonito, bem legal. A gente pegou uma bem no meio da Medina. Medina é a cidade murada, né? E Fez é a cidade a maior Medina do mundo fica em Fez. São mais de 10 mil ruas. Sabe aqueles filmes antigos, acho que até novela que passava no canal da Record, que era mais voltado para religioso? Até mesmo a novela O Clone tinha um pouquinho de Fez. É bem aquilo lá, gente, é bem rudimentar. Você entra naquela Medina ali, você parece que tá num filme. Porque é tudo assim, do jeito que sempre foi, é uma coisa milenar. E aí, o que a gente sempre faz quando vai num país que não seja na União Europeia? Compramos um chip para poder ter internet e para poder também usar o mapa e chegar nesse lugar. Porque carro não entra na Medina, só em algumas ruas principais ali, né? Mas são mais de 10 mil ruas, né? Então, o primeiro perrengue já começou nisso. Eu peguei o chip funcionando tudo certinho, entramos na Medina, o Google Maps não funcionava. Simplesmente parecia que eu estava em cima das casas, assim. Sabe quando você fica parado e a setinha fica andando sozinha? Na verdade, gente, a gente tava com receio, porque a gente escuta muita história quando vai para esses países assim, que eles querem aproveitar dos turistas, né? E a gente falava inglês e não sabia se eles falavam, porém é um povo que fala praticamente as línguas mais importantes que tem no mundo. E aí a gente pegou um táxi e o taxista chamou a gente até para jantar na casa dele. Você lembra verdade, disso? lembro. Ele chamou a gente para jantar e deixou a gente bem na boca desse riad que a gente ia ficar ali. E aí, enfim, aí foi começando, foi legal, fomos muito bem recebidos, gostamos do lugar também. A gente acabou já saindo logo depois para comer, acabamos encontrando um italiano, sentamos em cima de um bar lá comendo, o restaurante já estava fechado, eles reabriram pra gente. Também tem teve muito lugarzinho escondido, gente. Você olha um supermercadinho, uma coisa bem simplesinha assim, e no andar de cima, que parece, como fala, sobrado, tem sempre um restaurante com uma vista incrível, com comida típica. E a gente prefere sempre mergulhar na cultura do país que a gente tá indo, tá? Então a gente sempre prefere, se alguém local convidou a gente pra almoçar ou jantar, a gente vai. A gente costuma entrar em contato com algum nativo, gosta da parte turística, mas gosta de conhecer como aquelas pessoas daqueles lugares vivem. Né? Inclusive, na noite seguinte que a gente tava em Fez, a gente foi jantar, a gente não tava com muita vontade de sair. A gente tinha acabado de chegar no riad pra tomar banho e queríamos jantar. A gente acabou indo jantar, gente, na casa de alguém. Mas não é assim que a gente era amigo, alguém nos convidou. A gente saiu, a gente começou a procurar, nos perdemos de novo, já estava à noite, não tinha muita iluminação lá. E acabamos vendo que tinha um lugar lá, uma portinha aberta, entramos e o cara falou, não, tudo bem, pode vir, pode comer. Aquela comunicação bem precária, porque eles só sabem nesse caso, né, eles só sabiam essas pouquíssimas palavras. A gente subiu no 3º andar, ou seja, a gente foi atravessando pela casa dele
e dava pra ver que eles eram muito humildes, sabe? Então eu até raspei assim na parede, saiu cal, muito provavelmente, tava branco, muito provavelmente pintado com cal. E a gente comeu numa mesinha de plástico, um paninho assim, um plástico. Né? Essas pessoas, ele tava de chinelo, né? A calça social, porque eles costumam tirar os calçados na entrada da casa, né? Os muçulmanos. E raramente usam bermudas, e a gente nem acabou nunca vendo. As mulheres vestidas com os lenços, né? Agora eu não me lembro o nome. E eles estavam lá rezando, né? Porque eles rezam, acho que quantas vezes por dia? 5 vezes. 5 vezes por dia. 5 vezes. E a gente chegou lá para jantar e eles levaram a gente até o último andar, que vamos dizer que é a laje da casa, né? Naquelas mesas de plástico com cadeira, e aí foi servido um banquete. Aí, tudo bem. A gente tinha que ir de Fez para Marrakech e eu não falava francês na época. Eu falei, não, tá bom, vou comprar uma passagem aqui de trem e a gente vai. Enfim, comprei, deu tudo certo para comprar. Chegamos no dia, a gente pegou um táxi, eu mostrei para ele, ele falou, não é passagem de trem, é passagem de ônibus. Calma, a primeira pergunta que eu fiz pro Murilo, eu falei assim, daí ele falou, é de ônibus. Aí eu falei assim, olha, eu só espero que tenha banheiro no ônibus, é a minha única preocupação. Não, enfim, aí o taxista falou, vou levar vocês na estação de ônibus, porque vocês vão de ônibus. Eu falei, bom, enfim, tudo bem, não tem problema. Eram 8 horas acho que era 7 horas de viagem ou 8 horas de viagem. Cachorro raspando a pata aqui, quer entrar de novo. Agora vai esperar. Enfim, aí a Thalita falou, tem banheiro? Eu falei, não sei, vamos ver. Aí chegamos lá, não tinha banheiro ônibus, gente. 2 coisas aconteceram nessa viagem. A primeira coisa é que ele não parava muito, então a gente tinha que segurar um pouquinho o xixi. E quando ia fazer xixi era num lugar, assim, em alguns postos, situação bem precária, e ainda tinha que pagar para fazer xixi. Eles aproveitam para pegar um dinheirinho, porque é o jeito que eles conseguem ganhar dinheiro, né? Então você dá uma moedinha, mas você dá aquela moedinha para eles, porque o banheiro não tem estrutura nenhuma. Mas a gente está muito acostumado a essa oscilação de realidades. Essa adaptação, a gente se adapta bem. Até conhecer algumas realidades, né? A gente já passou por umas outras. E aí... A segunda coisa que aconteceu bem legal foi que nessa viagem a gente estava sentado na parte direita, nas primeiras poltronas do ônibus na parte direita. Ou seja, o motorista na esquerda e nós éramos os primeiros. A gente escolheu até para ter uma vista melhor e para a Thalita não passar muito mal. Na segunda poltrona da esquerda, tinha uma mãe e uma filha. Contei. Então, abre para eles entrarem. Vem. É a seguinte, essa história eu acho que eu consigo relatar melhor escrevendo, porque eu me comunico melhor na escrita, mas eu vou tentar contar para vocês por causa da riqueza de detalhes, né? Então, tinha essa mãe e essa bebê enrolada num tecido, né? Uma mãe bem jovem, assim. Na nossa frente tinha uma senhora. E eu sempre passo mal em viagens, independente do que é, se é avião, se é trem, se é ônibus, geralmente eu enjoo. E aí, eu não sei, a senhora que estava sentada na minha frente, acho que ela percebeu e me ofereceu uma laranja que estava na sacola de tecido dela. E eu peguei aquilo e ela sorriu pra mim, eu não falava árabe, ela não falava inglês, né? E aí tudo bem. E aí do lado, quando tinha essa menina, essa moça com a bebê, ela sorriu pra mim e a menina era muito bonita, né? Ela clarinha, com os olhos bem negros, bem escuro, cabelinho escuro assim. E a moça... daí nisso a gente tinha aberto um pacote de bolacha, de biscoito, e eu não queria que a menina visse, porque eu não sei se era coisa que bebê come, né? E eu também tava com medo, de receio da menininha ficar com vontade, porque acho que ela não tinha nenhum ano, era bebê de colo. E eu ofereci pra mãe, e a mãe pegou, porque eu falei, eu não sei, essa moça vai viajar a quantidade de horas que é mesmo que a gente, não sei se ela trouxe alguma coisa pra comer, porque a gente sempre leva alguma coisa pra comer. E ela pegou a bolacha e me passou a menina. E aí ela me passou a menina e eu vi que era uma forma de agradecimento. E aí a gente pegou a menininha, eu não queria soltar, porque ela era muito linda. Então, assim, foi uma troca de agradecimento, foi uma troca de sentimentos bons, de coisas boas, que não precisava de muito pra gente ver o que a gente pode oferecer para as pessoas, né? E aí entra o fato da língua. Ninguém trocou uma palavra, entendeu? Ninguém sorriso, falou nada. Olhar, sorriso, né? Ação, pega. Gesto. Foi muito legal.
Resumindo aqui, gente, mas depois a gente também pode chamar vocês para ler o texto. Enfim, chegamos em Marrakech, curtimos um dia e no segundo dia a gente ia pegar uma van fretada para ir para o deserto do Saara. Nessa van tinha argentino, tinha grego, tinha romeno, tinha espanhol, que mais? Tinha irlandês. Tinha irlandês. Foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado. A gente pagou pouquíssimo pela viagem. Era uma viagem com uma agência de turismo, né? E a gente não conhecia, na realidade. A gente fechou antes. Então, assim, não era muito aquilo que eles tinham prometido, mas já subimos na van e tá tudo certo, né? Inclusive, quando eu paguei, eu dei mais dinheiro, esperando o troco, o cara sumiu por 30 minutos, a gente ficou apreensivo, entramos numa van... Botou troco em lira. Em dirham. E aí a gente entrou numa van, depois mudaram a gente de van, colocaram a gente em outra. Uma bagunça, gente, organização zero. Enfim, começamos a viajar. A viagem super engraçado. Longa. Foram 3 dias de viagem, né? Lógico que a gente foi parando em algumas cidades, Ait Ben Haddou, as Gargantas de Jorge, cidades, né? que já foram gravados alguns filmes, como o do Indiana Jones, o Game of Thrones. Foi bem legal, valeu muito a pena. Até a gente chegar em Merzouga, que é a entrada do deserto de Saara, do Saara. Chegamos lá, passeio de camelo, até as dunas, até os acampamentos, pra gente assistir o pôr do sol lá, coisa mais linda do mundo, assim, inesquecível. E aí, baixou o pôr do sol, começou um friozinho, assim, praticamente imediato, sabe? A partir do momento que o sol some, eu tava assim, ó, de camiseta curta, o sol sumiu, já coloquei uma camisa de manga comprida. E a gente desceu pros nossos acompanhamentos, né? Acampamentos, aliás. Aí, o que a gente teve? A gente teve jantar. Isso, era um jantar com os berbers, né? Com os berbers, o povo nômade que mora lá. O povo nômade mesmo, contato com eles. E aí a gente teve uma janta, comemos tagine, que é um prato típico marroquino, acho que era uma mesa com 8 pessoas, tinha umas chinesas que arrotavam, então... Eram meio porquinhas. Não, assim, verdade, não faz parte da nossa cultura, o lance né? da cultura. A gente tava sentado e eu tava comendo, escutei alguém arrotado. Eu olhei pro Murilo e daí eu percebi que eram as chinesinhas. E eu falei, não é possível. Aí depois eu fui descobrir que é uma maneira de, sei lá, é uma dizer coisa... que tá bom, né? Dizer que tá bom. Pelo menos é o que dizem. Pelo menos é o que a gente leu, mas nem sei se é verdade. E aí a gente acabou de jantar, já tava bem mais frio, colocamos casaco e aí eles fizeram uma fogueira e começaram a dançar, cantar e dançar. E assim, foi memorável, sabe? Os berberes dançando, cantando, uma coisa bem legal que tocou a gente. Chamando pra roda de dança. A gente também dançou, Eram cantamos. Pessoas jovens, os meninos que tomam conta dos dromedários, né? E eles lá tinham 15 anos, 16 anos, meninos bem jovens, assim, cantando, dançando, tocando tambor, em volta da fogueira. Foi bem legal. Foi bem legal. E quem não me conhece ainda, pessoalmente, ou não sabe da minha personalidade, eu gosto muito de perguntar. E aí eu levantei e fui em direção a perguntar pra ele, conversar um pouco com ele, né? E ele tava falando que ele tem 2 lugares só que ele quer conhecer, que é a muralha da China e Nova York, mas que ele nunca moraria nesses lugares, que o lugar dele é o deserto mesmo, que ele ama morar lá, e que eles têm como que chama a palavra? Ele até citou Hakuna Matata, né? Que é um espírito livre, entendeu? Então eles se consideram livres. Querem conhecer, mas o lugar deles é lá. Né? Eles se consideram pessoas livres. E livres até mesmo dos estereotipos que a sociedade impõe, de bens materiais, de lugares, enfim. E uma outra coisa que chamou muita atenção é que ele falava 8, 10 línguas, gente. Menino de 16 anos que nunca estudou. Ele aprendeu com os turistas. Ele foi aprendendo. Ele falou que era o único meio deles sobreviverem, né? Porque eles não têm o que vender, não têm o que plantar, não têm o que fazer lá. Então, o meio de sobrevivência deles é através do turismo, e ele foi aprendendo língua. Então eu lembro que ele falava inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês, chinês. Além do berber e além do árabe. Enfim, foi muito legal. Acabou tudo isso, a gente foi para nossa tenda. Exatamente, para a suíte nossa.
Eram Gente, barracas com colchões jogados assim no chão, bem roots. Era assim, tendas, Cobertores. colchões e 2 cobertores. Aí, e travesseiros. Daí eu falei assim, nossa, e agora, né? Isso era por volta de 10, 10 e meia da noite, Baita de um gente. frio. Já tava bastante frio, né? Do lado da barraca não tinha ninguém, porque tinham 2 barracas, a nossa e uma outra. Eram sempre 2 barracas, uma de frente para outra, né? E aí a gente começando a sentir frio e cada vez mais frio. E aí, vamos se cobrir. E aí eu lembro que eu coloquei 2 meias. Aí eu tirei minha calça, coloquei uma calça por baixo e coloquei a outra por cima. Jaqueta, touca, luva, cachecol. Gente, imagina dormindo com tudo isso. Tá falando tanto, conta que roubou o cobertor da barraca do lado. Eu ia chegar nesse lugar. Vai. E aí a Thalita brava, eu bravo, porque, gente, eu não sei se vocês já sentiram muito frio na vida. Você acaba ficando tenso, com dor, porque você quer se aquecer e a gente encolhido e cobertor na gente. O cansaço da viagem. Não, mas não era só isso, era muito frio. E o frio, muito porque de frio. repente a temperatura caiu bem. E aí minha cabeça começando a pensar como que... Aliás, as nossas cabeças começando a pensar como que a gente ia se aquecer, né? E aí a Thalita falava, gente, eu quero tacar fogo, pegar isqueiro e tacar fogo em todas as barracas, só pra aquecer a gente, né? E a gente dava risada, mas era de nervoso, sabe? Eu falei, tá, ninguém volta pra essa barraca, não tem ninguém. Precisava sair pra fazer xixi. E aí não tinha luz, né? Só tinha luz no banheiro. O banheiro tinha só uma piazinha e era tipo eram uns 200 metros da tenda. Aí eu falei, na volta eu falei, Murilo do céu, minha vontade agora é cometer um crime, é pegar e acender um isqueiro e botar fogo em todas as barracas pra vir a maior fogueira que do mundo pra aquecer. Obviamente eu estava brincando, mas naquele momento... A vontade era essa. E aí a Thalita voltou do banheiro, eu falei, tá, seguinte, eu vou roubar esses cobertores aqui da frente. Se alguém voltar e reclamar, a gente devolve. Se ninguém reclamar, pelo menos são 2 cobertores a mais. E assim eu fiz, eu entrei, eu levantei, olhei pra lá, ninguém, não via nada, também tava tudo escuro. Peguei 2 cobertores e a gente se cobriu. Mas, gente, mesmo assim, a gente não conseguiu dormir. Não, e a gente foi encolhido igual o feto, né? Assim, e a gente acordou 5h30 porque eles queriam levar a gente de camelo pra ver o nascer do sol do deserto. Mas todo mundo de mau humor, a gente tava puto. Duro, né? Duro, com muito frio. A mesma roupa que você sai lá fora, sabe? Casaco, tudo aquela coisa, a gente dormiu com aquilo, então a gente tava duro. Duro. E aí, eis que a gente levantou, colocamos tudo na mochila e levantamos pra assistir esse nascer do sol, que também é lindo. Pausa pras cachorras latirem de novo. Essas excursões geralmente tem os horários de fazer tudo, né? De chegar, de sair, a hora que vai jantar, a hora do café da manhã, enfim, de tudo. Então a gente tinha que respeitar esses horários aí. Mas é tudo história pra contar. Na hora a gente fica muito bravo, mas depois é história pra contar. A gente sobrevive, gente. Sim. E assim, a gente achava que tinha sido só nós 2. Mas quando a gente entrou na van pra voltar, que a gente reencontrou toda a galera... Todo mundo falando que ninguém dormiu, tava todo mundo morto, cansado. E aliás, essa excursão foi indicação de uma pessoa... De uma portuguesa. Que a gente conhece. E não foi assim que a gente escolheu a dele, foi uma coisa indicada, né? Então, mas acontece. Não, mas também se não tivesse tido esse frio, ia ter sido tudo perfeito, né? Sim, ninguém consegue controlar. Mais estruturas, tudo, tanto que não tinha só nós 2, tinha mais gente. Então não é uma coisa... E aí, gente, também um conto engraçado foi que a gente tava voltando, então tava todo mundo cansado, algum, sei lá, doente e tal. E na van alguém peidou. Alguém peidou. Nossa, e tinha esse amigo, a gente acabou ficando super amigo dele. Não, espera, detalhe, gente. Eu carrego um potinho assim, que ele cheira menta, ele cheira... É um balme, né? Então, eu abri aquilo, porque aquilo me ajuda a não ter o enjoo. É uma pomada mentolada. E então ela passa aqui. Gente, tudo fechado na van. Alguém soltou um puta peido. E aí tem esse... A gente acabou ficando muito amigo. Ele é grego e ele é homossexual. Não tem nada a ver. Só que assim, sabe o jeito de se comportar? E ele é muito engraçado, gente. Muito. Então ele levantou na van e falando... Puta que pariu! Gente, se vocês querem ficar cheirando esse peido, pode ficar cheirando, mas eu não quero, abre essas janelas. E foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado, a gente deu muita risada. A Baiana lá.
E a gente acabou voltando para Marrakech, depois a gente dormimos lá, a gente se encontrou de novo com 2 romenos, um casal, esse nosso amigo grego, e aí no outro dia a gente acabou pegando um voo e indo para Atenas, que a gente já tinha esse voo para Atenas, e adivinha, mesmo voo a gente voou com esse cara grego. Então assim, essa foi uma história bem legal, bem marcante. A gente tá resumindo bastante, mas é uma das nossas aventuras, das aventuras que a gente passou. E vale a pena conhecer outras culturas. O que a gente sempre frisa, é lógico que a gente gosta de conforto, de luxo, mas tentem sempre, assim, visitar lugares que não são tão turísticos, buscar mais como que funciona, as pessoas que vivem ali, porque viver mais local ali é a realidade daquele lugar, né? Então, isso entra a culinária, né? A gastronomia. Falando em gastronomia, já ia me esquecendo, né? Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas uma coisa bem bacana também, que a gente também tinha uma recomendação, era em Marrakech tem uma praça que chama Jemaa el-Fna. Ela é muito grande, muito, muito grande. E de noite ela se transforma num grande restaurante, um grande complexo alimentar. E a gente tinha uma indicação de comer na pracinha número 14, na barraca 14. É verdade. E a gente falou, bom, vamos comer na 14. Não quero nem saber se tá cheio, se não tá cheio. E lá era uma barraca só de local, não tinha um turista. A gente chegou lá, não tinha espaço na mesa. De local, assim, de as comida pessoas local. estavam comendo assim, ó, porque tava muito apertado. E aí eu peguei e comecei a falar com o cozinheiro, né, que muito provavelmente devia ser o dono, o pai de família ali. Ele falou, não tem lugar, não tem lugar. E aí tinha um lugar que era assim, imagina um lugar para sentar aqui, um tambor de lixo e o fogão aqui. E eu apontei, como se fosse 2 caixas. Ele fez assim, eu falei, sim. Ele falou, então senta. A gente sentou, tinha um cara cozinhando aqui no fogo, um tamborzão de lixo, e a gente aqui, o cara jogou tipo uma espécie de jornal. E aí eu falei, quero isso. E a gente comeu. Não era jornal, era o guardanapo deles. Não, era tipo uma toalha, só que de papel, o mesmo papel do jornal, sabe? Coisa simples. E aí eles colocaram o pãozinho deles, que é uma delícia, comemos berinjela, peixe frito, frutos do mar. Inclusive, quando a gente fala que nós somos brasileiros, a gente é muito bem recebido, assim, no geral, as pessoas gostam da gente por causa de futebol, por causa de samba, porque a gente fala sorrindo, enfim. Exatamente. Então ficam essas histórias aí, a gente tá fazendo esse vídeo porque a gente fez uma enquete no Instagram, as pessoas, nossos amigos, escolheram um tema desse, que seria viagens, perrengues, situações divertidas, situações não tão divertidas como a nossa noite no Marrocos. Uma pena que a gente não tinha canal naquela época, mas a gente tem alguns vídeos. Se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, @Odisseia de Apolo, né? E se você curtiu essa história e quer ver mais histórias, escreve aqui embaixo nos comentários pra gente. Escreve a parte que você mais gostou nesse vídeo. E se puder, né? Se você já foi pra lá, deixar um comentário. Se você puder e quiser dar um like e se inscrever no canal, a gente vai ficar muito feliz. Então não perca que a próxima semana a gente vai fazer mais um vídeo contando mais algum perrengue, mais alguma história. Mais alguma odisseia, porque a gente tem bastante aqui, ó. Várias cartas na manga, gente. Um beijo!